Sejam todos bem-vindos ao canal Escola Dominical Brasil. Meu nome é Vanderlei Claudiano. Muito obrigado pelas perguntas de vocês a respeito da palavra de sabedoria, lei de saúde. Muitas pessoas prestando testemunho aí também nas mensagens aqui no canal Escola Dominical Brasil no YouTube. Muito obrigado. Eu observei também, né, lendo ali, que tem algumas perguntas também aí no canal. Eu prefiro responder pelo WhatsApp por causa da tonalidade de voz. É porque eu mando mensagem de voz, eu me expresso mais fácil pela voz do que pela escrita, tá bom? Então, vocês que fizeram pergunta aí no canal a respeito da palavra de sabedoria, podem fazer diretamente aí na descrição do vídeo, tá bom? Eu deixo o meu WhatsApp, tá bom? Então, fiquem à vontade aí. Eu recebi algumas perguntas e foi muito legal poder responder. Muito obrigado pela participação de vocês na mensagem. Bom, hoje eu vou compartilhar com vocês Levítico capítulo 16, que fala sobre o Yom Kippur, né? Em hebraico essa palavra Yom Kippur significa dia do perdão, tá bom? Ou dia da expiação. E essa mensagem ela é muito interessante, eu já trouxe ela para o canal, trouxe alguns aspectos dela. Hoje eu vou tratar também dela superficialmente, né? Porque tem muita coisa aqui em Levítico 16, mas só algumas coisas para nós entendermos sobre esse dia especial, né? O Yom Kippur, o dia do perdão, o dia da expiação. Bom, os judeus eles comemoram essa festa até hoje, tá bom? Eu vou deixar no final da descrição do meu vídeo um link, tá bom? Do canal Israel com a Aline, que fala especificamente desse dia, o Yom Kippur, como é comemorado lá entre os judeus. Nós falamos que é uma festa, mas não é uma festa da maneira que nós conhecemos, né? Quando a gente pensa em festa, já pensa em comemorar, comer, né? Mas é uma festa diferente, é uma festa que aflige a alma. Na verdade, eles ficam 25 horas, né, de jejum, sem comer. Não é uma festa para agradar a nós, mas sim para agradar ao Senhor. Bom, como isso se torna uma festa, né? Na verdade, a festa é por causa do perdão dos pecados, que nos possibilita, ou seja, que nos permite voltar à presença de Deus e habitar na presença de Deus. E isso realmente é uma grande festa, tá bom? Então vou deixar no final da descrição do vídeo o canal Israel com a Aline falando sobre o Yom Kippur, como é feito lá em Israel, tá bom? Lá em Jerusalém. E olha só que interessante, eu gostei demais de assistir esse vídeo, vendo que todos os judeus, né, eles param tudo nesse dia. Aeroporto, tudo, não funciona nada, tá bom? E eles ficam, a nação inteira devoto, né, comemorando esse dia também. E eu achei isso fantástico, né? Nós não temos aqui no Brasil uma festa religiosa na qual todo o Brasil para, que não vai funcionar aeroporto, ônibus, seja comércio não abrir, nós não temos. Mas lá tem, né? A gente consegue ver o respeito que eles têm a essa festa, o Yom Kippur. Então, se vocês quiserem saber um pouquinho mais, assista o vídeo lá. Bom, eu vou compartilhar com vocês aqui sobre esse dia, tá bom? Que é em Levítico capítulo 16. Eu vou ler o primeiro e o segundo versículo aqui, que é bem interessante também, para nós obtermos alguma instrução sobre outra mensagem que eu compartilhei, tá bom? Vamos lá. Aqui, versículo 1 e 2 diz assim: E falou o Senhor a Moisés, depois que morreram os dois filhos de Arão, quando se achegaram diante do Senhor e morreram. E disse, pois, o Senhor a Moisés: Dize a Arão, teu irmão, que não entre no santuário em todo o tempo, para dentro do véu, diante do propiciatório, que está sobre a arca, para que não morra, porque eu aparecerei na nuvem sobre o propiciatório. Esse Yom Kippur aqui está falando sobre isso, né? Que era para entrar uma vez por ano, ali onde era o lugar santíssimo, ali onde ficava a arca. Então, aqui o Senhor está dando instrução, não entre toda hora ali, não é para entrar toda hora, porque se entrar, vai morrer, tá bom? Então, tinha a época certa de entrar ali, e o Senhor colocou essa data aqui como o dia de entrar, né? O dia da expiação, era o dia que o sacerdote, né, o sumo sacerdote entrava lá para fazer a expiação pelo pecado do povo, tá bom? Então tinha o dia específico. Isso também, né, é interessante falar aqui, porque os dois filhos de Arão que morreu, né, Anadab e Abiú, eles morreram porque eles levaram fogo estranho
para dentro do tabernáculo, né? Conta também, possivelmente eles estavam embriagados, então eles não estavam na condição adequada de servir ao Senhor. E uma outra possibilidade também, aqui, né, falou, o Senhor menciona a morte dos filhos de Arão e logo em seguida fala que não se pode entrar lá no lugar santíssimo, né, no santuário onde estava a arca. Não pode entrar qualquer hora que quiser. Tinha o dia certo para entrar, o dia certo do ano, era uma vez por ano ali, tá bom? Então, possivelmente também, né, a Nadab e Abiú, possivelmente também pode ser que eles entraram ali, passaram o véu, conforme está descrito aqui, tá bom? Então, também é uma das possibilidades aí da morte dos dois aí, que nós já comentamos essa semana aqui. Bom, eu vou falar aqui a respeito desse procedimento aqui, né? Eu falei aqui de entrar uma vez por ano aqui no lugar santíssimo, né? Para fazer a expiação pelo povo, onde estava a arca. Mas no dia que se entrava várias vezes ao dia ali, porque era um ritual que se fazia, que ele precisava entrar, sair, tá bom? Então tinha algumas vezes que ele entrava ali. Não era um único dia, mas não entrava uma única vez, tá bom? Então vamos lá. Quando eu estava tentando descrever aqui para vocês, né, escrevendo aqui o que eu ia compartilhar com vocês, eu coloquei aqui, na verdade, assim, o que era necessário para fazer o Yom Kippur, né, o dia da expiação aqui, e aí eu coloquei como se fosse um bolo, né, os ingredientes e depois como preparar, né, para fazer a expiação, porque tem a diferenciação aqui nas escrituras. Mas após escrever isso, né, ingredientes e tentar descrever como se fosse um bolo por partes, né, eu me senti um pouco mal, porque são algo tão sagrado. Aí eu peguei e troquei a palavra, né, ao invés de colocar ingredientes, né, ou receita de bolo, eu coloquei os preparativos, tá bom? Então eu troquei a palavra aqui para preparativos. O que era preparado para que ele pudesse, no dia da expiação, fazer ali, tá bom? Então não era um único animal que era morto, eram vários. Por exemplo, tinha um novilho, que era um boi, que era morto, tá bom? Um carneiro e 2 bodes também. Também existia procedimentos de banho, eram vários banhos que ele tomava ali para entrar ali, tá bom? Entrava, fazia, tomava outro banho, trocava de roupa. Então tinha a questão de trocar de roupa também. Para servir no tabernáculo, eles tinham a roupa sacerdotal, mas no dia de entrar ali no propiciatório para fazer expiação pelo todo o povo ali, era um dia que ele se vestia todo de branco ali, com roupa simples, né, conforme vai estar descrito aqui, tá bom? Então tem essa diferenciação também aqui, é um dia especial do ano, esse dia aqui. Então, falando as coisas aqui que ele necessitou, né, qual que era o procedimento aqui, né? Então tinha um novilho, o boi, o carneiro e 2 bodes, tá bom? Então como que ele fazia aqui? Primeiramente o procedimento, Arão ele tinha que sacrificar esse boi, esse novilho, pelos seus próprios pecados e pelo pecado de sua casa, para que ele pudesse estar puro para entrar no lugar santíssimo ali, tá bom? Então no santuário. Então ele fazia um sacrifício pelo boi ali, por ele mesmo, especificamente por ele, só para que ele pudesse entrar ali e ele aspergia o sangue ali sobre a tampa do propiciatório. 7 vezes ele fazia ele aspergia o sangue ali no propiciatório, tá bom? Então primeiro ele fazia esse procedimento. Depois, né, tinha vários rituais de tomar banho novamente, se limpar para entrar de novo. Tinha vários rituais aqui, tá bom? Mas compartilhando aqui sobre essa parte, né, do propiciatório, né, que ele fazia esse procedimento, também ele fazia pelo povo. Após ele fazer por ele fazia pelo povo. E aí conta então aqui que era escolhido 2 bodes, tá bom? Para fazer expiação pelos pecados ali. E é sobre esse que eu queria falar um pouco, me estender um pouquinho sobre esse assunto aqui. Os 2 bodes que eram escolhidos era lançado sorte. Um que fosse escolhido ali seria para o Senhor, ser sacrificado no Senhor, e o seu sangue também seria espargido ali, né, na tampa do propiciatório, 7 vezes ali, pelo pecado de todos os filhos de Israel, tá bom? Então, esse bode era morto, sacrificado, e era dessa maneira que era feito ali
o sacrifício. O outro bode também era para expiação, tá bom? Mas tinha um procedimento diferente com ele também. Eu marquei uma coisa interessante aqui, que durante ali também esse procedimento, ele acendia incenso, né, no lugar santíssimo ali, tá bom? No santuário, onde ficava a arca. Então, fica aqui em Levítico 16, versículo 13, olha o que diz aqui, ó. E porás incenso sobre o fogo perante o Senhor, e a nuvem do incenso cobrirá o propiciatório que está sobre o testemunho, para que não morra. Olha só que interessante. Ele acendia o incenso, né? Essa fumaça do incenso, ela fazia uma nuvem, né? Não ficava todo embaçado ali o recipiente, né? O lugar onde ele estava, mas ela formava uma nuvem em cima do propiciatório, né? E o Senhor falava daquela nuvem. Aquela nuvem, normalmente a nuvem, né? Ela cobre o sol, né? Se estiver nublado aí, a gente sabe que tem sol, porque dá para saber a diferença entre o dia e a noite, mesmo que esteja nublado, mas ela tampa, né? Ela ofusca ali o sol. Então, o que significa essa nuvem, né? Essa nuvem era para proteger Arão, que estava fazendo a expiação pelo povo, né? Porque se o Senhor aparecesse ali com toda a sua glória a Arão, ele morreria, ele não aguentaria. Então, é um simbolismo, tá bom? Que a nuvem era para proteção de Arão ali, tá bom? O Senhor, ele tem o poder de controlar a sua glória, tá bom? Mesmo ressurreto, ele apareceu, né, em Jerusalém, ele se transfigurou em outra ocasião lá para Pedro, Tiago e João, né, depois ele controlou a sua glória novamente ali. Então o Senhor, ele tem o poder de controlar a sua glória, e aqui ele está por trás dessa nuvem, né? Ele fala por meio da nuvem ali, tá bom? E aqui fala que é para que Arão não morresse. Então eu achei interessante essa informação aqui. Bom, vamos falar aqui sobre o segundo bode. Esse segundo bode, né, que um era morto, conforme eu falei ali no altar do Senhor, seu sangue era aspergido lá no propiciatório. A palavra propiciatório, né, significa tampa, né, ela cobre os pecados. O propiciatório simboliza Jesus Cristo, tá bom? Que cobre os nossos pecados. E que tampa a arca da aliança, que tem lá os testemunhos, o maná, né, tem a vara de Arão, né? Nesse momento ainda não tinha, mas depois a gente vai estudar, e a vara de Arão vai florescer, não só florescer, né? É uma vara de amendoeira, ela vai sair botão, florescer e vai dar frutos também essa vara, né? Sabendo que é uma vara que não está plantada, né? Como pode um pedaço de pau seco, né? E dar frutos e florescer, né? Então era um testemunho também, a gente vai estudar sobre isso mais para frente. Então, a lei, ela é coberta pelo propiciatório, é por causa de Jesus Cristo que nós somos perdoados de nossos pecados para voltar à presença de Deus. Então tem todo esse simbolismo. Mas vamos falar sobre o segundo bode aqui. Na nossa tradução, fala sobre bode emissário, tá bom? Em algumas traduções mais antigas e original, fala que o bode seria enviado para Azazel, né? E aí existe várias teorias o que significa Azazel. Se você for pesquisar hoje em dia, principalmente no Google aí, né, vai falar ali que é um tipo de demônio, né, que o bode era levado para o deserto para o demônio pegar ele, então fica referenciado a isso. Mas a palavra Azazel, agora em nossos tempos, tem outro significado do que no tempo bíblico ali, tá bom? Então Azazel no tempo bíblico simplesmente significa ali o bode emissário mesmo, tá bom? O bode que é levado para o deserto ali, tá bom? Então é assim que nós devemos entender o texto, tá bom? Até porque os dois bodes, eles simbolizam Jesus Cristo. São dois aspectos, né, da expiação de Jesus Cristo. Nós sabemos que Jesus Cristo, ele tem a parte da ressurreição, né, a morte e ressurreição, ele quebra as ligaduras da morte, né, que é um dos empecilhos para nós voltar à presença de Deus, é a morte. Então Cristo, ele quebra as ligaduras da morte. E a outra coisa que nos impede de voltar à presença de Deus é o pecado. E a expiação de Jesus Cristo, ele tira esses pecados de nós.
tá bom? Então vence esses dois obstáculos aí. E aqui é escolhido dois bodes, né? É lançado sorte, um é matado no altar, o outro também ele é sacrificado, mas é sacrificado de outra maneira. Vamos ler aqui, tá bom? Para mim conversar com vocês aqui o que significa. Levítico 16, versículo 21 em diante. E Arão porá ambas as mãos sobre a cabeça do bode vivo, e sobre ele confessará toda a iniquidade dos filhos de Israel, e todas as suas transgressões, segundo todos os seus pecados, e porá sobre a cabeça do bode e enviá-lo-á, ou seja, vai mandar ele para o deserto, né, pela mão de um homem designado para isso. Então, o que está acontecendo aqui? Arão, ele põe a mão sobre a cabeça do bode, né? Na verdade, eu acredito que ele unge realmente esse bode. Ele coloca unção ali e unge, e ele fala sobre os seus pecados, sobre os pecados dos filhos de Israel. Eu acho que deve ser uma designação grande ali, né? Porque quebra todos os 10 mandamentos, os filhos de Israel quebram. Então, ele fala da quebra desses mandamentos e ele coloca esses pecados sobre o bode, tá bom? E esse bode tem alguém responsável para levar ele para o deserto e deixar ele lá no deserto para ele morrer. Nós vamos falar um pouquinho sobre isso aqui. Por isso que muita gente fala sobre Azazel e faz algumas teorias aí um pouco difícil que não é a minha compreensão, tá bom? Azazel para mim simplesmente significa aqui bode emissário, o bode que é enviado. Ele é enviado para o deserto com os nossos pecados. Esse segundo bode, né, eu acredito sim que não significa nada a ver com coisa satanista, né, porque ele está representando Jesus Cristo. É Cristo que leva os nossos pecados. Nós devemos entender dessa maneira. E que o aspecto da expiação de Jesus Cristo são dois, né, a morte física, que ele vence, e também a morte espiritual, que é o pecado. Então, os dois bodes significam esses dois aspectos da lei. O bode que é levado para o deserto, ele é sacrificado, ao meu ver, só que de uma maneira diferente, né, bom? Ele acaba morrendo no deserto, pode morrer de duas maneiras. Ele vai ficar vulnerável lá, e feras podem vir e atacá-lo, despedaçando-lhe a carne, tá bom? Então é um tipo de sacrifício que foi feito ali pelo bode. Quando é dito que é levado ao deserto, né, nós não devemos imaginar que é um lugar onde tem grama, que ele vai poder comer e continuar vivendo. Eu acho que é um deserto onde não tem nada mesmo, né? Ele fica sem referência para onde ir, perdido realmente. Então ele pode ser tanto comido por feras, como morrer de inanição, eu acho que é essa palavra, né? Quando não tem nada para comer e o corpo começa a consumir, né? Durante muito tempo ali o corpo começa então a consumir a si mesmo. É uma morte muito lenta e dolorosa. Tá bom? Então, é um tipo de sacrifício diferente. E também para entendermos que esse sacrifício simboliza Jesus Cristo. Ele foi morto por nós e também ele sofreu todas essas dores agoniantes para pagar pelos nossos pecados. Então, os dois bodes representam a expiação de Jesus Cristo, representando, levando, tirando os nossos pecados. E por mais que nós possamos pensar assim, nossa, mas coitado do bode, porque ele não fez nada e ele teve que morrer. É verdade, ele não fez nada e teve que morrer. E esse é o aspecto da expiação de Jesus Cristo. Jesus Cristo não fez nada, ele era inocente e morreu por causa que eu pequei, por causa que nós pecamos, né? Então esse é o aspecto aqui, né, dessa parte, né, da expiação. Aliás, esse bode que é enviado ao deserto e ele morre ali, quando Arão coloca a mão sobre a cabeça dele e unge ele, ele se torna ungido. E um dos títulos de Jesus Cristo, né, aliás, Cristo significa o ungido. Eu acredito que antes de nós nascermos, nós estávamos no céu e que Cristo ele foi ungido para se tornar o nosso Salvador. E nesse aspecto da lei aqui, desse sacrifício, esse bode é ungido porque ele foi escolhido para levar os pecados de todos os povos ali, tá bom? Então é isso que eu queria compartilhar com vocês. Vou terminar com o meu testemunho. Eu sei que Jesus Cristo vive, que ele morreu por causa de meus pecados. Eu sei que se for para mim olhar a grosso modo,
né, eu poderia dizer que não foi justo a expiação, porque Jesus Cristo não fez nada e ele pagou por algo que ele não fez, mas ele fez por amor. E eu sou muito grato por ele ter feito, embora tenha causado muita dor e a gente, olhando por esse aspecto, falar, nossa, que terrível isso. Mas eu sou grato por ele ter feito, porque senão eu e minha família não poderíamos ser salvos. Então, eu sou grato pela expiação de Jesus Cristo. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Até amanhã.